O Jeff é um personagem de Clarence o Otimista que muitos adoram ele. Ele sendo ali um dos melhores amigos do Clarence, ele tem o seu carisma só que do seu jeito. Mesmo ele tendo aquele lado um pouco perfeccionista demais, que mesmo ele sendo um cara bacana, ele acaba até irritando um pouco. Mas ele tem esses momentos que compensam, só que nem sempre é assim. Porque tem momentos que o Jeff acaba fazendo a gente passar um pouco de raiva. Então hoje eu quero falar de dois momentos em Clarence o Otimista que fizeram a gente ter um pouco de raiva do Jeff. E um desses momentos é o episódio 28 da segunda temporada, chamado Caixa de Minhocas. E nesse episódio, o Jeff acaba sendo um pouco exagerado demais porque ele sente nojo de minhocas, saca? E esse aqui vai ser o Eric. Só que antes de continuar, caso você seja novo por aqui, veja se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta do Jeff, mesmo ele sendo um pouco chatinho às vezes. E esse episódio basicamente, ele começa na casa do Jeff, e tanto o Sumo quanto o Clarence, eles estavam ali pra fazer um lanche, e até então não tinha nada demais. Apesar que o Clarence, ele tava misturando melancia com ketchup, esse com certeza não tem medo de ficar com dor de barriga. Só que deixando isso de lado, chegamos na parte principal do episódio, digamos assim, porque a mãe do Jeff chega e acaba falando pra todo mundo que agora ela tem um minhocário, que se você não sabe o que é isso, é basicamente criar minhoca. E eu realmente não sei porque que ela tem um minhocário, porque isso não parece ser comum, mas foi o que aconteceu, e o Clarence achou aquilo o máximo. Só que vocês conhecem o Jeff, ele sente nojo das coisas muito fácil. Então logo de cara, ele já foi contra essa ideia. Jeff, não é tão ruim assim. O lance é que nessa hora chegou o pai do Sumo que veio buscar ele e o Clarence pra levar embora. Então eles tinham que sair às pressas antes que perdesse a carona. E nesse episódio meio que tudo isso gira em torno dessas minhocas, de alimentá-las no caso, que o Jeff ele não gostou nada disso. Já o Clarence ele achou isso maneiro e queria alimentar elas. Só que ele teve que ir embora antes que ele pudesse fazer. E lembre-se desse detalhe porque ele vai ser importante daqui a pouco. Mas enquanto isso eu até acho um pouco bizarro porque a mãe do Jeff acaba falando pra ele tratar as minhocas como se fosse da família. O que eu achei isso no mínimo esquisito. Você não acha isso meio nojento? A gente come aqui. E eu até que concordo com o Jeff até certo ponto, porque eu não queria ver minhocas na minha casa. Apesar que eu também acho que ele tá exagerando um pouco. Falando que as minhocas iam passar doença, isso e aquilo, vocês conhecem bem o personagem. E às vezes, ele até lembra um pouco a Terry de Incrível Mundo de Gumball. Ou vocês não concordam que essa cena é muito parecida com ela falando: você não acha que anti-higiênico a gente pode pegar doenças ou vermes? Mas como sempre, a mãe do Jeff tenta convencer ele que ele tá exagerando muito, e que as minhocas fazem parte do ciclo da natureza. Elas não são um bicho de 7 cabeças que ele tá imaginando. Só que o Jeff tentou ignorar isso por enquanto e tava na hora de dormir, então ele foi pro quarto. O problema é que o Jeff, ele ficou um pouco paranoico depois de saber que tinha um minhocário na casa dele. Tanto que ele viu um barbante na cama e já pensou que era uma minhoca. E lembra que eu falei mais cedo pra vocês não esquecerem que o Clarence ele queria alimentar as minhocas? Então, ele acabou indo na casa do Jeff no meio da noite só pra fazer isso. Olha que doideira. Eu fico pensando quão perigoso essa atitude dele foi, já que ele saiu no meio da noite pra fazer isso. Ainda mais invadindo a casa de alguém no meio da noite. O episódio meio que não foca nisso do Clarence ter ido na casa do Jeff no meio da noite só pra alimentar a minhoca. Só que eu acho que esse é um ponto a se observar, porque se fosse na vida real, com certeza o Clarence levaria umas palmadas da mãe dele por fazer isso. Mas enfim, né? Ele sai no meio da noite para alimentar as minhocas. E eu não sei inclusive o que ele deu para elas, porque no dia seguinte não tinha mais onde pôr minhoca na cozinha do Jeff, tava feio o negócio. Não foi explicado o que aconteceu, mas a mãe do Jeff acabou falando que ele acabou alimentando as minhocas demais. E isso acaba sendo um pouco estranho, porque vocês lembram que no começo do episódio, o Clarence estava misturando uma melancia com ketchup. Era inclusive para as minhocas terem falecido se ele deu isso para elas. E o pior de tudo é que a mãe do Jeff acabou pensando que foi ele que fez isso, enquanto na realidade ele nem chegou perto da caixa, o que é irônico. Só que no dia seguinte, o Jeff estava desabafando com o Clarence e o Sumo, e fala o que aconteceu na casa dele, que estava meio difícil por conta das minhocas. Só que ao mesmo tempo que o Jeff estava falando aquilo, o Clarence estava recolhendo todas as sobras do lanche. E a gente, né, que tá assistindo, com certeza já sabe que é para alimentar as minhocas, que é uma coisa inclusive que o Jeff nem imagina. E ele inclusive já estava um pouco paranoico com aquilo, e para deixar ainda mais paranoico, o Sumo acabou contando uma história que eu confesso que até eu mesmo ficaria impressionado. Meu irmão disse que uma vez uma minhoca entrou no ouvido de um cara que estava dormindo, mas deu tudo certo pro cara porque a enfermeira que cuidou dele casou com ele. Se
Se o Jeff já tava achando nojento as minhocas na caixa dela ali no canto, imagina agora que o Sumo colocou isso na cabeça dele, de que minhocas podem entrar no ouvido das pessoas, sabe? Claro, isso com certeza não é uma coisa comum. A pessoa tem que rolar na lama e viver um ambiente horrível pra isso acontecer. Só que o Jeff ficou tão impressionado que, chegando em casa, aquelas palavras do Sumo não saíram da cabeça dele. Então a solução que ele acabou tomando foi colocar sal ao redor da cama. E ainda por cima pegou um porrete pra caso alguma coisa aconteça. O problema é que o Jeff não conseguiu dormir a noite inteira. Só que mais uma vez no outro dia, ele acabou levando a responsabilidade por alimentar as minhocas demais, sendo que sabemos que era o Clarencio que estava fazendo tudo aquilo. Mas como o Jeff não sabe que era o Clarencio, ele tentou lacrar as minhocas dentro da gaveta, pra ver se assim dava um jeito que elas não conseguissem sair dali. Só que no outro dia aconteceu a mesma coisa de novo. Afinal, sempre o Clarencio invadia a casa dele e alimentava elas demais. E ficou acontecendo isso por vários e vários dias. O que o Jeff não consegue dormir por um bom tempo, então ele bolou um plano, que era pra justamente tirar as minhocas dali. Só que o problema é que o Jeff, ele não pode simplesmente jogar elas fora sem que a mãe dele perceba. Então eles tinham que bolar um plano e era exatamente o que o Jeff estava fazendo. O engraçado é que o Jeff, ele estava explicando como entrar na casa dele, sendo que tanto o Sumo quanto o Clarencio, ele já conhece a casa, então ele sabe como ela é. Só que o Jeff, ele já estava tão paranoico com as minhocas, que ele queria que tudo desse certo e tirassem elas de lá. Então esse plano, ele tinha que ser perfeito, e era por isso que ele estava detalhando. O Clarencio e o Sumo iriam no meio da noite para tirar as minhocas dali. Então basicamente essa era a meta. Então chegando à noite, as mães do Jeff estavam vendo TV, então tudo que eles tinham que fazer ali era esperar esse programa que elas estavam assistindo acabar para elas irem pro quarto, assim conseguindo colocar o plano em ação. Só que o problema é que as mães do Jeff estavam demorando a ir dormir, o que fez tanto o Clarencio quanto o Sumo invadirem a casa antes do tempo, e consequentemente eles fizeram muito barulho. Só que deu horário e as mães do Jeff estavam com sono, então elas foram dormir. Só que uma delas foi beber água e eles tiveram que se esconder embaixo da pia, e pelo barulho não tinha como não perceber a presença deles. Só que na cabeça dos três eles pensaram que estava se escondendo, que foi até engraçado, porque ela só acabou pensando que era só criança sendo criança. Só que deixando isso de lado, ela finalmente vai pro quarto e era hora de levar as minhocas. Como não tinha um skate que o Jeff pediu pra trazer pra facilitar levar a caixa, mas o Sumo acabou esquecendo, foi um pouco difícil de chegar até a porta, mas eles conseguem. O problema é que tava chovendo muito e a calçada tava quebrada, o que fez aquela caixa tombar e derrubar as minhocas na calçada. O que depois disso, o Clarencio, ele ficou um pouco preocupado, muito mais que o normal. Ele inclusive já tinha dado nome pra cada minhoca, que o Jeff, notando o comportamento do Clarencio, ele acabou percebendo que era ele que estava deixando as minhocas doidas o tempo todo. E o Clarencio até admitiu, inclusive, que foi ele, porque ele nem pensou, inclusive, que tivesse fazendo uma coisa precipitada. Ele não tinha intenção de deixar a cozinha do Jeff daquele jeito, sabe? Só que ele fazia sempre, então era uma atitude que ele fazia sem pensar nas consequências. Só que o Jeff, ele não queria salvar as minhocas como o Clarencio queria. E na realidade, ele era feliz por ter derrubado aquela caixa, porque agora finalmente ele vai ter um pouco de paz sem as minhocas por perto. Só tem uma atitude do Jeff que eu achei nada a ver nesse episódio, porque ele é muito fácil ter nojo das coisas, mas naquela situação, ele estava tão feliz por ter se livrado das minhocas que ele começou a rolar ali no chão mesmo. Não uma atitude que eu acho que ele faria normalmente, que era se misturar com a lama. Só que como consequência daquela atitude, um monte de minhoca começou a grudar nele. E como ele ficou desesperado, sem querer ele acabou pisando em algumas. O que o Clarencio ficou muito preocupado, já que elas são frágeis. Jeff, não! Você tá esmagando! Jeff, por favor! Elas são muito frágeis! Então depois que o Jeff machucou as minhocas mesmo que sem querer, ele acabou percebendo uma coisa, o quão as minhocas são frágeis. Então refletindo sobre isso, ele acabou devolvendo elas pra caixa, e até chegou a alimentar elas inclusive. E no fim aquilo acabou acarretando dele pensar que as minhocas não são ruins como ele pensava. São seres naturalmente frágeis que fazem parte do ciclo da vida. Apesar que no final do episódio, ele acabou ficando com um pouco de nojo por conta disso. Eu não pensei que você fosse gostar de cocô de minhoca. Agora, continuando, vamos falar do episódio 18 da primeira temporada chamado Jeff na Média. E esse episódio, ele acaba sendo um pouco complicado porque o Jeff é meio babaca por ser arrogante. Mas o que eu gosto desse episódio é que ao longo dele acabamos aprendendo uma lição. Mas ao longo do vídeo você vai entender melhor o que eu tô falando. E claro, se você tá gostando do vídeo até aqui, eu acho que esse vídeo vale a sua inscrição, então se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, beleza? E como eu tinha falado, esse episódio ele é bastante focado no personagem Jeff, no qual acaba mostrando como é sua rotina e, acima de tudo, do quão ele gosta das coisas quase perfeita. Ele é uma pessoa muito bem organizada e também muito precisa, tanto que ele conta os minutos que ele toma banho e até o quanto que ele escova os dentes, e ele se orgulha disso, de ser alguém que segue um hábito e uma rotina. Banho por 8 minutos,
Escovação por 2 minutos. E ele até menciona isso em uma frase quando ele fala: eu sigo uma rotina em um horário, eu não sou como as outras pessoas. E a forma como o Jeff fala é como se as outras pessoas não conseguissem ser pontuais, então isso acaba fazendo ele se sentir acima de outras pessoas. E eu não sei se ele fala isso de uma forma de querer parecer arrogante, ou se ele é aquele tipo de pessoa que fala uma coisa ruim mas sem intenção, que acaba sendo arrogante sem perceber, entende? Porque ele fala com uma prepotência que eu acho que ele nem percebe. Eu não sou como os outros. Eu sou diferente. Sou especial. E ao longo desse episódio, isso não só fica ainda mais claro, como mostra também que a vida não é sempre como a gente espera. Às vezes ficamos tão presos em um pensamento por acreditar naquilo, quanto na verdade as coisas não são bem assim. E isso a gente vai percebendo no decorrer do episódio, mas daqui a pouco eu chego lá. E o Jeff continua falando que ele é alguém especial e sempre tentando ser o mais perfeccionista possível. Tanto que ele pega o ônibus pontualmente no caminho pra escola. E no caminho, ele já estava se preparando para conversar com os amigos dele, porque ele acha que vão ficar em turmas diferentes. Só que enquanto isso tem uma cena engraçada que eu não posso deixar de comentar, que é do Clarence juntando os recheios das bolachas de chocolate, que isso é uma atitude de criança que eu sempre achei muito engraçado, que inclusive eu acho que muita gente já fez aqui. Mas continuando o assunto, o Jeff sempre fala com absoluta certeza que ele vai para uma sala melhor, enquanto o Clarence e o Sumo eles vão para uma sala pior. Nada vai mudar entre a gente, mas a minha vida vai ser melhor. Todo mundo tem que seguir o seu caminho, é que o meu tem uma trajetória maior. E que apesar disso, isso não vai afetar a amizade deles. Só que tanto o Clarence quanto o Sumo, eles não estavam se importando nem um pouco com o que o Jeff estava falando. O que isso ficava ainda mais óbvio que isso é tudo mais sobre o egocentrismo do Jeff. Mas foi quando nesse instante que chegou a professora para dar o resultado dos testes, onde quem recebesse uma pena no teste ficaria no grupo avançado, e quem recebesse um giz de cera ficaria em um outro grupo com outra professora. E eu vou ser bem sincero aqui com vocês, porque o grupo do giz de cera realmente é bem pior. E já já vocês vão perceber isso. E até a professora faz parecer inclusive que o grupo que receberia a pena é melhor. Eu acredito que esse teste era mais para mostrar o quão é esperto cada aluno, e também sobre o comportamento deles, mas enfim. O Jeff ele tinha certeza que ele ficaria no grupo da pena, enquanto o Clarence e o Sumo ficariam no giz de cera. Mas foi então que o Jeff acabou percebendo que ele acabou parando no pior grupo. Eu sou demais. Então depois disso, o Jeff tentou conversar com o professor em particular, porque ele achou um absurdo o grupo que ele ficou, então ele foi questionar ela. Até porque vamos lembrar que ele se enxerga como uma pessoa perfeita, e pra ele parar em um grupo ruim é basicamente ir contra a lei natural. Tanto que ele fala de uma forma como se ele tivesse certeza que a professora cometeu um erro, e não que ele tinha ido mal no teste. Eu não queria te envergonhar na frente de todo mundo, mas você me colocou no grupo errado. E o pior é que depois disso ele continua insistindo que com certeza deve ter sido o teste de outra pessoa que ela confundiu. Só que não havia erro nenhum, aquele era o teste dele mesmo, que o Jeff acabou ficando meio sem entender nada. Então o professor até chegou a pensar que ele ficaria feliz, né, porque ele ficaria na mesma turma que os amigos dele. Mas como o Jeff acaba se vendo superior a eles pela forma como ele fala, e ele não tem medo nenhum de falar isso, tanto que ficou com um tom ainda mais arrogante comparado ao começo do episódio. Não, eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. E o interessante é que o tempo todo, pra mim pelo menos, ficava claro que o Jeff falava dessa forma, mas sem intenção de parecer arrogante. Parece que ele não quer que as coisas soem dessa forma, entende? E o melhor de tudo, porque mesmo ele se vendo dessa forma, o tempo todo o episódio mostra que o Jeff é cheio de falhas, assim como outras pessoas. Ele pode até achar que merecia um grupo melhor justamente por ele se achar uma pessoa perfeita, mas na realidade ele acabou tirando a mesma nota que os amigos dele, justamente os amigos que ele vê como pessoas imperfeitas. O que acaba passando uma lição que ninguém é melhor que ninguém, assim como qualquer pessoa que tirou pena poderia ter tirado giz de cera. Mas enfim, depois disso Jeff não aceita de forma alguma que ele tá naquela sala, e eu até entendo um pouco o motivo dele não gostar daquela sala. Parece que todo mundo ali tem uma mentalidade assim de jardim de infância, não só pelas notas, mas a parede era arriscada, tudo era bagunçado. Aquele ambiente não agrada muito, vou ser sincero. Mas enfim, insatisfeito com a situação, Jeff fez uma coisa que eu admito que eu achei engraçado. Ele pensou em subornar a professora para tentar refazer o teste, e com que ele tentou subornar a professora, não tem como não rir. $2, um pacote de chiclete e... um lenço umedecido? E claro que a professora não aceita isso e ainda por cima fez uma piada, que se ele quisesse comprar ela, ele teria que conseguir um encontro pra ela com alguém que não fosse lunático. E o pior de tudo é que o Jeff acreditou, mas o teste não poderia ser refeito porque é coisa do colégio. Então a professora, ela não poderia fazer nada. E depois disso, o Jeff começou a ter um comportamento bem infantil, porque por ele não achar que merecia ficar naquela sala e era superior a todos que estavam ali, ele ficava a todo custo tentando entrar na classe da outra professora, tudo girando em torno das coisas
coisas tipo, as coisas não saíram como eu planejei. O que é interessante, porque nem tudo na vida acontece como queremos. Tudo bem que se tratando de um teste, se ele tivesse estudado, ele poderia ter tirado uma nota melhor. Só que a mensagem desse episódio é mostrar que ninguém é perfeito. E por mais que existam pessoas que acham isso, a verdade esfrega na cara delas que não é bem assim. Mas enfim, depois disso, o Jeff tenta invadir a sala da outra professora, tentando entrar escondido porque ele queria ir para aquela sala a qualquer custo. E o pior é que antes disso, ele tava no banheiro fazendo um discurso bem egocêntrico. Eu posso entrar, e aí vão entender. Vão ver que eu sou melhor do que um giz de cera. Ah, e ele ficou com o olho assim porque caiu sabão no olho dele, só pra dar um contexto. Mas enfim, o Jeff entrou naquela sala escondido e como aquela não era a turma dele, obviamente não tinha uma cadeira pra ele sentar. Então ele tentou se meter ali na cadeira da Kimby, que ele ficou um tanto quanto desconfortável. E como tava impossível não perceber que ele tava ali, né, a professora chamou a atenção dele. Tiveram até que chamar o diretor porque ele não queria sair daquela sala de jeito nenhum. Eu só fiquei com pena da Kimby porque ela se envolveu naquela confusão por paranoia do Jeff, que agarrou a cadeira dela e não queria soltar de jeito nenhum. E depois dessa parte do episódio, meio que dá uma viajada na imaginação do Jeff, que por ele não ter conseguido o que queria, ele se imaginou no futuro, onde ele e o Clarencio pararam em um serviço de supermercado, mostrando que a vida dele não tinha sido nada como ele tinha imaginado. Ele até se casou com a professora, que claramente ele viajou muito na imaginação, ainda mais que ela tava com o rosto igual da história que ela contava do giz de cera. E quando o Jeff acorda daquele pesadelo, aparentemente ele só tinha desmaiado. Deve ter acontecido depois que ele largou a cadeira da Kimby. Então meio que ele acabou aceitando que não tinha como ele trocar de turma. Então ele só ficou deitado no chão esperando que a aula acabasse. E o impressionante é que depois dessa parte ele vai olhar a avaliação da turma que ficou em cima da mesa, a nota de todo mundo da sala giz de cera, e o Jeff acabou descobrindo que a melhor nota da turma é a dele. O que de certa forma ele acabou ficando feliz que depois disso veio a aceitação. O tempo todo ele queria mudar a nota dele por achar que merecia uma turma melhor. Só que agora ele sente que apesar de tudo, ele é a melhor nota daquela turma. O que de certa forma eu achei isso aqui um pouco anticlimático, porque eu queria que o Jeff ele tivesse aprendido uma lição com isso tudo que ele passou. E ele passar a enxergar as coisas dessa forma me faz parecer que ele não aprendeu nada, porque o pensamento dele só acaba mudando de eu mereço ir pra turma da pena porque ela é melhor, pro pensamento de eu sou o melhor aluno da turma giz de cera. Tanto que o discurso final dele no episódio acaba mudando comparado ao começo. E ao longo disso, ele continua com um discurso tipo, eu posso até não ter ido pra turma da pena, mas eu desejo o melhor pra eles, porque no fim das contas eles são imperfeitos. Eu acho um pouco triste o Jeff não ter aprendido nada com o que ele passou, mas a mensagem de que ninguém é perfeito tá ali durante todo o episódio. Mas no fim acabou não valendo de nada, porque o teste pela escola acabou sendo cancelado, e acabaram dividindo a turma por gênero, então tudo voltou ao normal. E ele voltou pra sala da professora justamente quando ele já tinha aceitado a sala giz de cera. Só que quando o Jeff vai pro lugar dele, já tinha alguém sentado lá. E quando ele vai falar com essa pessoa, ele toma um susto. Licença. Aí é o meu lugar. Pode procurar outro lugar. Eu acredito que isso era só uma piada pra quebrar o gelo no final, até porque isso não fez o menor sentido. Mas como eu tinha falado, todo o episódio ele passou uma mensagem, apesar que o Jeff não aprendeu nada com ela. E infelizmente também existem pessoas assim, que não aprendem, que não são perfeitas e pode até ser a mensagem do episódio também. Mas o Jeff ele é só uma criança, ele tem muito tempo pra amadurecer e perceber isso. No futuro ele pode olhar pra trás e dizer o quão ele foi bobo, não é mesmo? E hoje eu acabei falando de alguns momentos onde o Jeff acaba sendo um pouco chato. E caso vocês conheçam outros momentos e querem que eu fale sobre eles, deixa nos comentários que eu posso fazer uma parte 2, beleza? E também quero que vocês me digam quais momentos vocês mais gostam do Jeff, ou algum momento que ele acabou irritando vocês. Deixa nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.